E aí, pessoal, seja bem-vindo ou bem-vinda aí à aula de formatação de computadores. Então, nessa aula eu vou estar dando uma explicada para vocês como é que a gente faz todo esse processo de formatação desde o início. E a primeira coisa que a gente precisa é entender como é que funciona esse processo, né? A gente já sabe o que é um sistema operacional, né? E a gente sabe onde ele é instalado. Ele é instalado geralmente no HD ou no SSD. No meu caso aqui, no meu computador, ele está instalado aqui no meu SSD e eu só tenho SSD, né? Então o sistema está dentro dessa partição aqui. O que acontece é que a gente precisa baixar uma imagem do sistema para fazer a formatação ou fazer ela diretamente do computador aqui com ele aberto, né? Eu posso vir aqui, vou pesquisar aqui como formatar computador, vem aqui o Windows 10, por exemplo, assim como no Android, na aula de Android vocês viram, eu posso ir lá nas configurações. Então eu vou vir aqui atualização de segurança, recuperação, restaurar o PC. E eu posso remover tudo. E aí a gente vai formatar o computador do zero, né? Ele vai dar a formatada toda, só que você precisa ter o quê? A senha do computador. Então, às vezes, você quer formatar justamente por ter perdido a senha do computador e esse método aqui não funciona. Mas se para você esse método aqui você quiser fazer ele, né? Se ele for útil para você, você pode fazer dessa forma também. Muitas vezes também você quer formatar o computador para atualizar o sistema, né? No caso aqui é o Windows 10 que você tem que fazer isso aqui, mas e se você tiver o Windows 7 e quiser ir para o Windows 10, por exemplo? Então é interessante você saber formatar do modo raiz mesmo, né? E a primeira etapa, a gente tem aí 3 etapas de formatação. Então vou pegar um bloco de notas aqui. A gente pode formatar daquela forma ali, né? Você pode formatar direto no sistema, né? Indo em configurações e restaurando, assim como você faz no Android. E você pode fazer um método completo, né? Que vai ser, você vai ter que baixar uma imagem do sistema. Essa aqui é a etapa 1. Essa imagem a gente chama de ISO file. Aí você vai precisar de ter um pendrive ou CD virgem, onde você vai gravar essa ISO. Geralmente hoje em dia, né, em 2021, a gente só usa pendrive, né? Muitos computadores nem vêm com entrada de CD mais. Por exemplo, o computador que eu estou gravando esse vídeo nem tem mais entrada de CD. Ele veio sem de fábrica, então hoje em dia a gente precisa de ter um pendrive. Recomendo aí um pendrive aí de no mínimo 8 GB. O pendrive tem que ter. Então, depois dessa etapa, o que a gente vai fazer? A gente vai baixar um programa de criação de pendrives bootável. O que é um pendrive bootável? É simplesmente um pendrive que você pode dar boot no sistema, que é você iniciar o computador por ele e assim você vai instalar o sistema. Então você tem que pegar um pendrive comum, jogar uma ISO para dentro dele, através de um programa, e aí o pendrive vai se tornar bootável. Aí a partir desse momento, a gente vai conectar o pendrive em um computador e configurar a BIOS para dar boot no pendrive. Então a gente vai ter que configurar a BIOS para iniciar pelo pendrive. Aí a gente faz a instalação na partição desejada, né? Aí o sistema está instalado e a gente faz a configuração do sistema, né? Que dependendo do sistema você não tem que fazer quase nada. O Windows 10, por exemplo, você não faz quase nada a não ser atualizar o sistema. Você vai aqui no menu iniciar. Por exemplo, vamos supor que eu acabei de formatar esse computador aqui. Ele está zerado. Eu vim aqui em iniciar, digito update ou atualizações e venho aqui em verificar se é atualizações. Então é muito importante você atualizar o seu sistema e deixar ele na versão mais recente para resolver bugs, para deixar o sistema mais rápido e mais seguro. Então eu venho aqui em verificar se há atualizações. No caso desse computador eu já fiz quase todas, então vamos ver se vai ter algum, provavelmente não. Mas quando eu comprei ele veio formatado, né? Então eu verifiquei a atualização aqui, ó, tem uma atualização aqui, vamos deixar ela fazendo aqui de fundo. Uma etapa importante que eu não citei aqui
é você, antes de conectar o pendrive do computador e fazer a configuração da BIOS, a gente tem que fazer backup dos arquivos. Então, todo arquivo que você não quer perder, de hipótese alguma, você ou seu cliente, né, você tem que fazer um backup. Né? Então, você faz isso num pendrive, não sendo o mesmo que o que você está usando para botar, né, porque esse pendrive vai estar com o sistema operacional. Então, você vai fazer esse backup em outro pendrive, em um HD externo, em um celular, qualquer meio de armazenamento aí que você consiga, que tenha espaço suficiente para armazenar as coisas do computador. Então, essas aqui são as etapas e eu vou estar agora gravando um vídeo um pouco mais prático, explicando para vocês como é que eu vou fazer isso aqui na prática. E aí, pessoal, seja bem-vindo aí ou bem-vinda à parte 2 da aula. E essa parte aqui vai ser um pouco mais prática e eu vou estar explicando o passo a passo para se fazer isso aqui, né? Então, se você não consegue formatar direto no sistema, indo em configurações e restaurando, né? Que é a forma mais simples que você pode pegar por esse tutorial aqui, só você pesquisar como formatar um Windows. Você quer trocar de sistema, você quer formatar um PC do zero mesmo porque o sistema está meio quebrado. Então a gente vai fazer o primeiro passo, que é baixar a imagem do sistema, né? Os dois maiores sistemas hoje que eu tenho visto que são usados é o Windows 10, né? Não tem como, e o Ubuntu para quem quer usar Linux. Para baixar o Windows 10, você vai clicar aqui, baixar imagem, já tem até o histórico aqui, né? Baixar imagem, colocar ISO, né? Windows 10. E sempre baixe pelo site oficial da Microsoft. É mais seguro, você vai ter uma ISO com garantia de qualidade, né? Então vamos baixar por aqui. Então a gente vai no da Microsoft, você tem algumas opções de como fazer o pendrive bootável, né? São duas opções. Que a gente vai baixar a ferramenta deles, né? Baixar agora. Vou colocar aqui na área de trabalho. E aí você baixa o Media Creation Tool, que ele vai criar para você o pendrive bootável diretamente aqui. Então vou aqui abrir ele. Vai fazer alguns preparativos. Então, agora nessa parte você vai ter que aceitar os avisos e termos de licenças aqui do Windows, né? E do Microsoft Media Creation Tool. Então vamos aceitar aqui. Ok, agora aqui é o pulo do gato, né? O que você quer fazer? Você quer atualizar esse computador? Agora você pode baixar a ferramenta e atualizar ele, né? No caso, meu computador já está com Windows 10. Então, se você tiver com um computador com Windows 7, você pode baixar essa ferramenta, clicar aqui em atualizar esse computador agora e avançar. E aí ele vai instalar no computador. Eles instalam, se não me engano, sem perder os arquivos, mas sempre faça um backup por segurança, porque pode dar ruim. Mas eu não recomendo você fazer a atualização por esse meio. Esse meio aqui, ele é muito automático, muito engessado, então pode ficar algumas coisas de arquivos que não vão ficar tão legais, né? É melhor você configurar no dedo. Então a gente vai aqui em criar mídia de instalação. Então aqui você pode criar com um pendrive, um DVD ou arquivo ISO, né? Que é o arquivo da imagem do sistema que eu te falei. Para que serve o arquivo ISO? O arquivo ISO eu posso jogar para qualquer pendrive, qualquer CD e DVD. Se eu clicar aqui em pendrive e DVD direto, ele vai criar para mim diretamente no pendrive ou DVD que eu colocar aqui no computador agora, né? Vamos avançar aqui. Aqui eu vou selecionar as configurações, né? No caso eu estou usando as opções recomendadas para esse computador. Mas caso você queira formatar outro computador, você pode olhar a arquitetura dele, né? Isso aqui é muito importante. Que existem duas, que é a 32 bits e 64 bits. Quase todos os computadores hoje em dia são 64 bits. Mas como é que você olha isso? Você vai vir aqui no menu iniciar
você vai clicar aqui no seu documentos, ou direto no gerenciador de tarefas, né? Aqui tem este computador, você vai clicar com direito e vem em propriedades. Aí aqui vai estar falando, ó, sistema operacional 64 bits. É o mesmo processo se você quiser olhar no Windows 7 e em outros Windows também. Então, olha isso aqui antes de você instalar, né? For fazer a ISO, baixar a ISO para outro. Se você quer instalar em outro computador que você não está com ele em mãos, dá uma olhadinha, né? Porque um sistema 32 bits não vai aceitar uma ISO, né? Um sistema 64. Então, a gente seleciona qual que é o sistema que a gente quer e vem em avançar. E aqui você pode fazer o arquivo ISO ou unidade flash USB, né? Eu vou fazer aqui no caso uma unidade de flash USB, né? O pendrive famoso. Eu vou conectar ele aqui e ele já vai colocar direto sem baixar a ISO. É mais fácil dessa forma. Deixa eu achar minha mochila aqui e achar o pendrive. Pendrive em mãos. Agora com o pendrive em mãos, vou conectar ele aqui no computador. Ele já está até com o sistema, ele está com o Ubuntu, que eu formatei o computador recentemente. Então vamos ver aqui, tá ele aqui, 16 GB que ele tem. Então eu vou selecionar aqui a unidade flash USB e vou avançar. Ele já reconheceu aqui as unidades removíveis disponíveis. Vou avançar aqui, porque só tem ela, né? E ele vai fazer os preparativos e vai instalar essa ISO no pendrive. Então aqui vai dar o andamento, ele vai baixar a ISO do Windows 10 toda e vai instalar pra gente. E no final a gente vai ter um pendrive bootável pronto para usar. Então esse é o primeiro método para você fazer o pendrive bootável. O segundo método é baixando a ISO, né? Eu poderia ter selecionado ali para baixar a ISO e ela já vai ficar armazenada no computador. Só que eu quero fazer o segundo método usando a ISO do Ubuntu. Então vou ensinar para vocês a como baixar e fazer o pendrive bootável direto pela ISO. Eu vou deixar rolando aqui de fundo enquanto a gente baixa a ISO do Ubuntu. Então como é que eu vou baixar a ISO de qualquer sistema operacional que você quiser? Não precisa ser necessariamente Windows 10 ou Ubuntu. Você vai simplesmente digitar, né? Baixar ISO. E agora eu vou criar do Ubuntu. Sempre vá nos sites oficiais, né? Para você garantir uma ISO de qualidade. Qualquer dúvida que vocês tiverem também, vocês podem consultar o YouTube, né? Tem bastante conteúdo lá, por exemplo, que já acaba de aparecer, como baixar a ISO do Ubuntu e criar um pendrive bootável. Mas vamos aqui no site oficial, né? Download Ubuntu. Esse aqui é o site oficial do Ubuntu, né? Ubuntu.com. E aqui eu vou vir. Esse aqui é o sistema mais atual, né? Esse LTS aqui, ó, ele significa que é a última versão com Long Term Support, né? Que é o suporte de longa data. Então é uma versão meio que estável do sistema. A gente geralmente baixa ela, que é melhor, né? Esses aqui são os requisitos mínimos para rodar o Ubuntu, né? Você tem que ter um computador com processador de no mínimo 2 GHz, 4 GB de memória RAM, 25 GB de espaço, né, de armazenamento, acesso de internet, né, para instalar alguns recursos a mais, e suporte a DVD ou USB para fazer a instalação, né? Então vamos lá, a gente vai vir aqui em download e o download vai começar automaticamente, né? Eu vou salvar aqui na área de trabalho a ISO. Lembrando. E aí, pessoal, voltando aqui então, depois que tá pronto aqui o pendrive, né, de bootável. Então eu fiz ele a partir do próprio programa do Windows, né, que a gente baixou no site da Microsoft e tá pronto para usar, né? Então aqui você vai clicar em concluir, vai fazer essa limpeza aqui e depois o pendrive está pronto para você usar, né? Então se você for abrir aqui, ó, este computador, tá aqui o pendrive com todos os arquivos do Windows, né? Já tudo certinho. Ele usou uma parte do pendrive aqui. Então, esse é o primeiro método, né, para se fazer o pendrive bootável pelo próprio instalador do Windows. E o segundo método, eu acabei de baixar aqui também a ISO do Ubuntu, né? A gente vai baixar um programa que chama Rufus. Então, você vai vir aqui no seu Google, digitar Rufus. Vai vir no site aqui, rufus.ie. E aqui você vai clicar em Download. Aqui, ó. Esse programa aqui, ele serve para montar
o pendrive bootável caso você tenha a ISO, né? Então se a gente tivesse baixado a ISO do sistema do Windows, em vez de ter feito pelo aplicativo deles, a gente faria por aqui também. Então a gente executa aqui o Rufus. E aqui a gente vai selecionar o nosso pendrive, né? Diz colocar o D aqui no caso, 16 GB. Aí a gente vai colocar aqui que a gente vai usar um disco ou imagem ISO, né? Selecionar essa imagem, então a gente clica aqui em selecionar e vai onde ela está, né? No caso meu que está na área de trabalho, abrir. Deixa aqui no padrão mesmo, né? Ele já configura pra gente tudo certinho, BIOS ou Wi-Fi, sistema de partição. Isso aqui pode deixar padrão e clica em iniciar. Ele vai dar um aviso aqui que vai formatar todo o pendrive e que vai precisar baixar alguns arquivos adicionais. Você clica em sim e aqui clica em OK. Aí que ele dá o aviso, né, que vai formatar e vai perder todos os dados do pendrive, né? Então o pendrive tem que estar vazio. Por isso que eu falo para não fazer backup nesse pendrive que você usa para botar por segurança, né, para não ter risco de perder os dados. Clica em OK e ele vai começar a fazer o particionamento do pendrive e vai começar a instalar ISO nele. Então a gente tem que aguardar aqui finalizar também. Então, pessoal, finalizou aqui o Rufus e aí é só clicar em fechar, né? Demora um tempo para fazer isso, né? Dependendo do seu computador, pode demorar aí até 1 hora. E também o processo do Windows também, aquele do aplicativo do Windows também demorou um tempinho, mas isso é totalmente normal, né? Então depois de fazer o pendrive, né? A gente já fez então, baixou a ISO. Tem um pendrive, né? Baixar o arquivo de criação de pendrives. E agora a gente tem que fazer o backup, né? Então aí você vai pegar um pendrive, um HD externo ou até seu próprio celular, conectar no computador e passar todos os arquivos importantes para você que você vai utilizar para guardar, né? Fazer o backup mesmo dos arquivos. Então você faz o backup, ok? Depois disso a gente vai ter que fazer a conexão do pendrive no computador e configurar a BIOS para dar boot no pendrive. Então, nessa etapa aqui eu vou ter que baixar um programa aqui para simular o computador para a gente fazer, ou vou passar algum tutorial para vocês aí. Então, até a próxima parte. E aí, pessoal, seja bem-vinda ou bem-vindo aí à parte 5 da aula de formatação, né? E aqui eu vou estar explicando para vocês como fazer o boot pelo pendrive e como formatar o sistema. Essa aqui é a parte praticamente completa. Eu peguei um tutorial muito bacana aqui do WikiHow de como formatar um PC, eles explicam bem aqui, e também um de como fazer o boot, que eu vou estar explicando aqui para vocês como fazer. A primeira parte aqui que o tutorial fala é o padrão, faça o backup, né? Sempre lembre de fazer o backup dos arquivos, muito importante. E aqui ele pede para inserir a mídia de formatação, né? No nosso caso é um pendrive. Isso com o computador desligado. Então você vai clicar para ligar o computador e vai pressionar as teclas. São algumas teclas que geralmente tem, né, para acessar a BIOS. Você pode apertar aí o Delete, o F2, ou F10, ou F11. Então você testa aí para ver qual que é o seu. Geralmente quando você liga o computador, você fica de olho que vai aparecer uma mensagenzinha em algum lugar da tela, bem rápido, falando qual tecla que é. E você pressiona essa tecla. A partir do momento que você pressionar essa tecla, você vai cair aqui nesse menuzão aqui. Essa é a famosa BIOS, né, que a gente já teve aula sobre ela. E na BIOS aqui, você vai movimentar até a aba boot, né? Tá escrito aqui bem em cima aqui, ó, bem pequenininho, ó, boot. Você vai vir aqui em boot. E o que a gente vai fazer na BIOS? Basicamente é bem simples, tá? Não precisa se assustar, porque parece um negócio meio antigo e realmente que a BIOS elas geralmente demoram para ser atualizadas porque não tem muita necessidade. Nessa aqui, na BIOS, a gente vai configurar a ordem de boot. O que é a ordem de boot? É basicamente a ordem que o sistema, que o seu computador, no caso, vai iniciar os discos que ele tem disponível. Então ele vai ter o que? No caso aí, vai ter provavelmente o disco do HD e o disco do pendrive. Então você vai estar falando para ele assim, ó, não inicia no HD, que senão você vai cair direto no sistema que já está instalado. Inicia pelo pendrive, que lá vai ter um arquivo de instalação do sistema novo que a gente quer instalar no HD. Então a gente vem aqui em Hard Disk Boot Priority, você vai procurar alguma coisa assim de prioridade de boot, boot. Então vem aqui na aba boot aqui em cima e vem em Hard Disk Boot Priority. Como é que você vai andar aqui nessa tela, né? Você vai usar as setas e Enter para selecionar. Então aqui ele clicou, né? E veio aqui o primeiro drive dele, tá o Samsung aqui, que provavelmente é o HD dele. Aí ele clicou e abriu aqui as opções, ele colocou o Enter aqui, né? Abriu as opções aqui, ó, do Kingston, que é o pendrive dele, provavelmente, né? Essa é uma marca de pendrive.
Então ele vai selecionar ela em primeiro lugar, com Enter. E aí você pode, deixa eu ver aqui, ele foi aqui em, veio aqui em opções de prioridades, e aí ele está aqui em primeiro mesmo, conferindo. E você usa ESC para voltar, tá? Caso precise. E aí você vem em Save Changes and Exit, né, que fica aqui na aba Exit, no lado. Ou você aperta F10 também, geralmente nas BIOS é salvar e sair. Aí você clica em Yes. E aí quando o sistema reiniciar, vai iniciar já pelo pendrive, tá? E tem outros exemplos de boots também. Tem essas boots mais antigas, essas BIOS mais antigas. Mas aí o que você faz? Se a sua for essa, você vem aqui, ó, Advanced BIOS Features. Vamos ver o que ele vai fazer aqui. Isso mesmo. E aqui tem aqui, ó, First Boot Device. Sempre busque pela palavra boot. Então esse aqui é o primeiro, first é o primeiro, second é o segundo, third é o terceiro. E aí aqui selecionou USB, né, HDD. Então quando você coloca o USB, aqui está acima do hard disk, tá vendo? Aí você faz o mesmo procedimento de salvar e sair. E vai iniciar já pelo seu pendrive. Então essa aqui é basicamente a parte de configuração de boot priority, né? De prioridade de boot que você vai ter que fazer. Essa aqui é a parte mais chatinha, tá? Mas ela é muito simples de qualquer forma. Qualquer dúvida, você vai vir aqui no Google e vai vir em como configurar BIOS para pendrive. E aí você vai achar um vídeo que vai te ensinar com certeza, né? Se ficou alguma dúvida, é o mesmo na verdade aqui, ó, a configurar BIOS, né? Que elas têm umas variações.